começar o nosso programa de hoje sobre os assuntos da mediunidade. Se tivesse um assunto que médium sempre poderia escutar um pouco mais, este assunto seria sobre a passividade. Todo médium que trabalha ativamente no fenômeno, então são os médiuns dinâmicos, aqueles que têm a mediunidade funcional no sentido de dar condições para os espíritos se comunicarem diretamente com outras pessoas. Esses médiuns são chamados dinâmicos. São uma minoria dentre os médiuns gerais. Digamos que eles não passam de 10%. Porque os outros médiuns, 90%, não percebem fenômenos. Mas eles eles recebem influência de espíritos sem perceber. Mas recebem. A influência é para todos. Os espíritos influenciam todas as pessoas. Neste caso, todas as pessoas são médiuns. Mas nem todos percebem. Então, nem todos são médiuns perceptivos. Aqueles que não percebem são chamados médiuns estáticos. Eles são médiuns, mas não notam nada. E se perguntar, eles falam que não são médiuns. Mas a definição de Kardec para médium é o indivíduo que recebe influência de espírito. Nesse caso, eles também estão incluídos. Mas são chamados médiuns mesmo aqueles que percebem os fenômenos mediúnicos que eles produzem e então eles percebem os espíritos e falam disso. Então é possível que espíritos falem através deles, através do médium, através do sujeito. E quando o espírito vem falar através de uma pessoa, que é o médium dinâmico, nós temos aí a maior confusão que os médiuns fazem. Como é que o espírito fala através dele? Esse assunto é objeto da chamada passividade, o estudo desse assunto. Passividade. Então os médiuns devem facilitar a comunicação dos espíritos através deles. Os médiuns principiantes têm grande dificuldade com isso. É tão grande que eles costumam travar, segurar a comunicação, porque eles ficam pensando que não tem espírito ali dando aquela comunicação. Quem está falando é ele mesmo. Porque tudo que ele percebe é ele falando. Ele fala do que ele sabe, do que ele entende e do que ele tem vontade de falar. E a orientação é, continue falando, isso aí já é o espírito. Aí o médium fica assim, é nada, sou eu que estou falando, eu estou sabendo, eu estou falando do que eu sei. Agora o pessoal quer acreditar que isso é espírito, mas não é, sou eu mesmo que estou falando. Bem, e se alguém muito sério falasse assim, não é você que está falando? Tem um espírito aí. Então o médium principiante, até que ele quer acreditar que tem espírito mesmo. Mas todos os indícios que estão ao alcance dele, lhe dizem que é ele. Então alguns médiuns que são mais escrupulosos, acabam se prejudicando mediunicamente, porque eles, com a desculpa de não quererem falsificar, eles não falam. E não deixa o espírito falar através deles. Bem, esse tipo de situação vem sendo estudada no espiritismo há muito tempo e, como eu disse, é objeto da chamada passividade. O médium deve dar passividade ao espírito. Agora, sabe o que é que o pessoal pensa que passividade é? Os médios pensam que passividade é se apassivar.
Minha boca está aí. É isso que eles pensam que é passividade. Ele entregar o corpo, entregar tudo e deixar o Espírito falar. E quanto menos ele falar ou pensar, mais real, autêntico ele é. Isso é o que os médios pensam. Então, ele chega lá e fala assim, fala. E aí o Espírito não fala. E ele fala, tá vendo? Porque eu não vou falar no lugar do Espírito. Se eu falar, sou eu que estou falando. Agora, eu entreguei o meu corpo, agora fala. Então, é preciso corrigir o conceito de passividade. Passividade não é isso. Passividade não é passividade física. Não é. Todo mundo pensa que é. Não é. Aliás, nessa coisa aí da física, da pessoa física, o médium não pode ser passivo de jeito nenhum, ele tem que ser ativo. Mas como o trem chama passividade, então nós vamos dar o nome de passividade ativa. E o que é passividade ativa? É aquela em que o médium se apassiva mentalmente, em termos de confiança, em termos de segurança própria. É o Espírito que vai falar? Então eu deixo. Eu me apassivo e agora eu confio que é Ele. Então o Espírito vai falar. Eu me apassivo e confio que é Ele. Está decidido. Agora, o que é a tal de passividade ativa? Bom, se a passividade é na confiança que o médium tem que ter com o Espírito, então o resto não é passividade. É muita atividade. Então agora o médium fica atento para colaborar o máximo que ele puder com a comunicação. Fala, mas se eu fizer isso, é animismo. Porque animismo é a minha parte, espiritismo é a parte do espírito. Então, se eu colaboro, eu estou aumentando o animismo. Assim, esse negócio de animismo precisava ser esquecido. O que você tem que fazer não é se preocupar se é você ou se é o espírito, não. Você tem que colaborar com a comunicação. Assim, mas se eu colaborar, eu enfio a minha ideia e o espírito não pode enfiar a dele. Ele pensa lá, mas eu penso para cá, eu penso diferente dele, então quer dizer, como é que eu vou colaborar? Assim, aí é que está. Tem uma outra coisa aí chamada sintonia. A sintonia é o quê? Não é mecânica. Não é a mente que sintoniza com a outra mente. Não é um pedaço da testa que sintoniza com o pedaço da testa do outro lado. Não é isso que é sintonia. Sintonia de ideias. Aquele assunto que o espírito vai falar, o médium precisa conhecer. Senão o médium não facilita para o espírito dizer a mensagem que ele tem para dizer. Agora, fique sabido que o espírito vai passar a ideia, e a construção da ideia é do médium. Porque o espírito não pode passar a ideia e ir lá pronunciar as frases. Porque isso quem vai fazer é o corpo do médium, orientado pela mente do médium. É por isso que é complicado, é por isso que é confuso, por isso que os médiuns têm dúvidas sobre isso. Eu sei, mas então eu tenho que colaborar com a mensagem? Porque o que eu estou, digamos que eu sou o sujeito que estou querendo ouvir a mensagem. O que eu quero é uma mensagem boa. Agora, eu não estou preocupado se ela veio do Espírito ou veio de você. Se ela é boa, é isso que eu preciso. Assim, pois é, mas o Espírito sabe coisas que o médium não sabe. Assim, digamos que era, mas no momento em que a mente do médium acopla com a mente do Espírito, aquilo que o Espírito sabe, o médium também sabe. Então agora eles vão passar juntos. Eles vão comunicar, eles vão pronunciar a ideia faladamente. Ficou doído isso, né? Mas eles vão produzir a ideia agora
com palavra. Tem uma palavra para significar isso que é verbalizar. Eles vão verbalizar a ideia. Os dois. E cada um dando tudo que tem, para que a ideia seja verbalizada do modo mais fácil e mais adequado possível. Então o médium precisa de ter a maior ligação, a maior afinidade possível com o espírito. Por isso que no início os médiuns não conseguem captar direito, porque eles não têm nenhuma afinidade com o espírito. O espírito e eles estão começando juntos agora. E é com o tempo e o exercitamento é que eles vão se ajustando para que as coisas aconteçam de modo harmônico entre eles. Mas isto se dá entre qualquer par de pessoas que se comunicam. Não é só entre um espírito e um médium. Por exemplo, duas pessoas acostumadas a trabalhar juntas. Elas vão pegando uma o jeito da outra, de tal modo que quando elas vão trabalhar juntas, uma faz, outra faz, uma faz, outra faz, e elas se ajustam de tal modo que elas duas produzem muito melhor do que uma delas sozinha sem a outra. Um dia desse eu estava assistindo a um filme e era um casal de detetives que iam interrogar um suspeito. E aqueles detetives, aquele casal, já trabalhava junto há 10 anos. 10 anos de serviço que eles tinham juntos. Aí, na hora que eles foram interrogar o suspeito, um falava uma coisa, o outro falava outra, um fazia um negócio. Tinha hora que um perguntava para o outro dava uma resposta para aquela pergunta, mas aquilo era de tal modo conveniente para o interrogatório, que quem estava escutando falaram assim, esses dois trabalham juntos há muito tempo, né? Olha que harmonia perfeita que eles conseguem nesse interrogatório. Eles falam de tal modo que eles envolvem o ouvinte lá. E aquilo que eles queriam produzir, eles produzem com idealidade. Isso aí é sintonia. Isto é sintonia. Então, agora coloca um médium e um espírito trabalhando juntos para produzir uma mensagem. No começo eles têm grande dificuldade, porque eles não sintonizam. Eles estão tentando. Assim, então o médium tem que ser passivo. Falei, não, se ele for passivo, ele sai fora da colaboração. É a mesma coisa no interrogatório, um dos dois é passivo. Ele senta lá, fica calado e deixa o outro falar. Ora, essa passividade aí é física. Nós estamos falando da passividade em termos de passividade ativa. E a passividade, então, significa a confiança que um tem no outro. A segurança que um tem. Vamos supor, um par de trapezistas. Vocês já viram aquele espetáculo de circo de trapézio, né? Onde um par, né? Um vai para lá, o outro vem para cá, e um pula e o outro pega, né? Aquilo lá é treinado muito tempo, porque eles fazem aquilo de modo perfeito. E na hora que um faz assim, o outro pula. E esse vem e o outro está caindo. E na hora que ele volta, o outro está chegando. E aí eles... Vocês já viram esse circo? Ver só uma vez assim, assistir, a pessoa não enxerga nada, não entende nada daquilo. Eu uma vez assisti um espetáculo de circo, onde tinha o treinamento dos trapezistas. Por isso é que eu descobri, por isso é que eu fiquei assim informado sobre como é que eles precisam ser absolutamente sintonizados. Porque a mínima dissintonia que tiver ali, o outro cai. Ah, mas cai na rede. Mas nesse filme lá que eu assisti, tinha um outro cara lá que ia contratar os trapezistas e levar para um outro circo muito maior e exigiu que tirasse a rede.
para ver se eles eram bons mesmo ou não, se eles eram um par de medrosos. Bom, no cinema tem tudo, né? Tiraram a rede e eles iam fazer um salto especial chamado salto triplo, onde o sujeito dá 3 voltas assim, antes de bater com a mão na mão do outro, assim, ó. É assim que eles pegam. Porque um segura no outro. Senão o cara cai. E aquilo é perigosíssimo. E eles ainda puseram uma musiquinha daquela que arrebenta com os nervos da gente. Ainda mandaram um tamborzinho lá, um tarolzinho daquele, uma caixa de som. Você ficou criando emoção. Falei, vou ficar aqui para ver isso não. A gente quase não aguenta ver o raio do pulo do tal do salto tríplice. E o rapaz pula e ele faz 3 voltas. E o outro está vindo. Na hora que ele começa a dar a primeira volta, o cara está indo. Fala, ai, volta! Aí ele vem, o cara está chegando e... O que é aquilo? Sintonia perfeita. Médium e espírito tem que fazer isso. Leva tempo? Leva. Então, o principiante não pode querer chegar lá e logo de cara receber uma baita de uma comunicação autêntica. Às vezes é um espírito que nunca falou por ele e chega e pá, uma tremenda de uma comunicação. Não funciona assim. Não funciona. Leia o Allan Kardec. Aliás, não é para ler, não é qualquer livro que você... Leia um livro chamado O que é o Espiritismo, do Allan Kardec. É um livro que ninguém lê, né? Naquele livrinho, Kardec ensina cada coisa que eu não li em livro nenhum dele. Então, aquele livro não é repetição ou resumo, não. É um livro diferente. Você não pode deixar de ler. O que é o Espiritismo, do Allan Kardec. É lá naquele livro que eu fui entender o que é a tal da assimilação fluídica. Que o Allan Kardec fala que precisa. Diz ele que se um médium e um espírito não tiverem assimilação fluídica, a comunicação não acontece. O médium não capta. Fala assim, ué, mas tem sintonia, tem passividade e ainda tem assimilação fluídica? Assim, é. Ah, então não vamos brincar desse brinquedo, não. Assimilação fluídica eu não sei o que é. Assim, hoje nós não estamos estudando assimilação fluídica. Hoje nós estamos estudando sintonia, passividade. A assimilação fluídica fica para a próxima semana. Nesse meio tempo, alguns de vocês vão ler o Allan Kardec, O que é o Espiritismo. Vocês podiam ler esse livro essa semana. O que é o Espiritismo? Fininho de tudo. Numa virada você lê o livro todo. Numa sentada assim, você... E aprende muita coisa ali, viu? Aliás, leia umas 4, 5 vezes essa semana aquele livro. Porque numa vez só você não vai aprender muito, não. Mas você vai tomar notícia. Daí você lê umas 2 ou 3 vezes, na terceira lida, aí você começa a aproveitar. Senhor, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que ler? Olha, você não tem que ler, não. Eu só convidei você para ler. Eu estou dando aqui uma sugestão. Se você não quiser ler, você não lê. Agora, eu estou supondo que você quer progredir, não é? Você quer crescer, você quer trabalhar a sua mediunidade para você produzir com ela. Então, pelo menos, eu estou aqui num exercitamento agora, nestas primeiras reuniões, eu estou trabalhando com vocês para o desenvolvimento mecânico do conhecimento sobre mediunidade. É conhecer esses mecanismos da comunicação. Estou falando aqui hoje sobre a passividade ativa. E o que é sintonia real. Mas sintonia não quer dizer igualar frequência? Não é só isso. Não é só isso.
duas ondas. Bom, eu vou falar um negócio aqui que vocês não vão gostar nada. É um negócio meio... Mas é só falar para vocês saberem que existe. Não quer dizer que é para entender, não. No estudo da luz, é coisa da física pesada, hein? Física avançada. No estudo da luz, chama óptica. Óptica com P. Óptica. Porque óptica sem P é do ouvido. Óptica. É do ouvido. Oto, ouvido. Óptica, audição. Agora, óptica com P é da visão. Então, no estudo da óptica, a óptica, o estudo da luz, se divide em duas partes. A óptica geométrica e a óptica física. A óptica geométrica trata dos fenômenos luminosos tratados geometricamente, ou seja, com matemática. Reflexão, refração, propagação da luz, né? Estudo das aparelhagens, das lentes, né? Das lâminas de face paralela, aquelas coisas lá. Da ótica geométrica. E trata a luz geometricamente, o raio luminoso como sendo um segmento de reta. E dois raios luminosos se cruzando, fazendo figuras geométricas. Triângulos, coisas assim. E aí, as chamadas leis geométricas da luz, da óptica, estão tudo ali na óptica física. É a primeira metade do estudo da óptica. Agora, a segunda metade trata do estudo da luz do ponto de vista da natureza da luz. Aí é o que é luz. Como é que a luz se propaga? Como é? O que é difração? O que é interferência luminosa? O que é dispersão da luz? O que é polarização da luz? Essas coisas. São fenômenos físicos tratados dentro da física, com muita matemática. É um estudo bem avançado. Não vamos tratar aqui. Pois bem, mas lá trata da natureza da luz, na ótica física. E a natureza da luz a luz é um fenômeno ondulatório. E então, no estudo das ondas luminosas, surgiu a história de uma onda luminosa encontrar com outra. E se as duas são capazes de interagir ou não. Duas ondas luminosas. E aí os cientistas estudaram matematicamente quais são as condições necessárias para dois raios luminosos se encontrarem e se interferirem. Matematicamente isso. E neste caso, eles dizem que quando duas ondas são capazes de interferir, é porque elas sintonizam. Agora, para duas ondas sintonizarem, elas precisam de fazer uma interferência positiva. E aí agora vem as condições para interferência positiva de duas ondas. Isso interessa para o médium. Para duas ondas se interferirem positivamente, aí agora entra uma série de regras matemáticas. Elas precisam de estar entre si como números múltiplos ou submúltiplos de 2π radianos sobre a frequência da onda. Aí entra a matemática. É um trem lá. É só para vocês saberem que tem uma matemática que rege isso. Então as ondas precisam ser isócronas. Eles explicam o que é isocronia. Tem condições matemáticas para isocronia luminosa. Síncronas. As ondas precisam ser síncronas. Explica o que é isso. Tem condições matemáticas para serem síncronas. Isso para interferir. Agora, quando um médium e um espírito querem estudar, quando as pessoas querem saber como é que a onda mental do espírito é capaz de ser captada pela onda mental da pessoa, nós temos que estudar as condições de interferência ondulatória. Precisam ser isócronas e síncronas.
É claro que os médiuns, coitados de nós, né? Nós não entendemos essas coisas para poder ficar estudando isso aqui. Mas é só para vocês verem que tem condições aí importantes, avançadas. Assim, mas isso não é espiritismo? Assim, claro que é. Tem um livro inteiro que o André Luiz escreveu. É de lá que eu estou falando isso. Chama Mecanismos da Mediunidade. É aquele livrinho que é cheio de física. Aquele último livrinho lá. Que os espíritas não gostam nem de pegar naquele livro, né? E nem devem mesmo, porque ali, se não tiver conhecimento de física, não mexe com aquele livro, não. Mas o André Luiz, por que o André Luiz escreveu aquele livro? Muita gente já perguntou. Por que o André Luiz escreveu um livro que os espíritos não vão conseguir entender? E os não espíritas não vão ler porque eles não acreditam no André Luiz. Então ele escreveu para os espíritos, mas não para essa época. Mais para frente, porque os espíritos não vão ficar sem saber o tempo todo. Essa leva de gente encarnada que não sabe, vai desencarnar, vem uma outra leva de gente, vai pegar uma educação mais favorecida, e quando eles chegarem na mediunidade, eles vão saber física, e aí então eles vão poder estudar o livro. É coisa mais para frente. Mas quem já pode dar uma lidinha naquele livro, uma olhadinha, pelo menos descobre que as condições de entendimento do mecanismo de uma mente ondulatória comunicar-se com a outra mente também ondulatória, é preciso de haver condições de isocronia, de sincronia, essas coisas todas. Então o médico fala assim, bom, isso trocando em miúdo aqui para mim, o que é que eu tenho que fazer para fazer uma comunicação razoável com um espírito? Você é capaz, você não tem que fazer nada, praticamente, em termos de resolver esse tipo de problema. Deixa que isso aí os espíritos resolvem. Você cuide de ter uma mente limpa, tranquila, calma, serena. Venha para o centro preparado, com tranquilidade. Tome o seu banho. Venha para cá, assim, magnetizado pela água do banho. Que a água não é só para limpar, né? O principal benefício da água do banho é magnetizar a gente. Porque a água é a substância mais magnética que tem. Onde é que vocês aprenderam isso? No livro Nosso Lar, né? Você viu o André Luiz falando sobre o magnetismo da água em Nosso Lar. Parque das Águas, aquela coisa lá. E então você vem para o centro se preparado em termos físicos e tente preparar-se um pouco mentalmente também. Faça um repouso mental. Faça uma meditação. Faça uma leitura suave, gostosa, assim. Tem algum livro que você deve gostar, livro espírita. Leia um pedaço daquelas mensagens gostosas. Se você não souber de um livro cuja leitura é muito gostosa, eu vou te citar dois. Um é Respostas da Vida. Aquele é de leitura gostosa. Nossa, é uma atrás da outra. Leia uma daquelas. Ontem eu estava aqui, ó, fazendo uma palestra inteirinha em cima de 3 frases daquele livro. Trocando o que aquelas frases querem dizer. Olha lá, ó, CNPJ. Quer dizer, a mensagem do André Luiz lá no livro. Mas, então, é para explicar. Bom, não vou explicar aqui agora, né? Mas é para explicar assim, o que uma dada sentença significa profundamente. E isso coloca a mente da gente num estado de graça. Sabe, você escuta um negócio desse, participa de um negócio desse, você fica com aquela coisa boa. Né? Pois bem, isso é que você tem que fazer no dia do trabalho. Coloque a sua mente num estado de satisfação. Venha para cá com a mente assim. Aí você fez
o máximo que você podia, naquele dia. Porque no correr dos dias você deve estudar tudo que você puder. Porque quanto mais você estudar, mais a sua mente fica com conteúdos que favorecem os conteúdos que os espíritos de cultura, os espíritos maiores, né, possuem. Então, quanto mais a sua mente for adequada ao conhecimento do que o espírito tem para passar, mais você conseguirá se acoplar na mente dele com uma possibilidade de sincronia, que você nem sabe o que é, nem precisa saber. Mas ele sabe. E ele vai tentar sincronizar e isocronizar com você, para que finalmente vocês acoplem e você o ajude. Não é você capte, você fica lá que nem um papel e o outro vem e escreve o que quer. Você não é papel. Você é como se fosse uma porção de letras e o espírito tem que usar as suas letras para compor as palavras. É assim que é. E se você não tiver as letras adequadas, o espírito não pode compor as palavras que ele precisa. Então o médium é um colaborador da mensagem. Mas eu não sei o assunto. Se você não sabe, você não vai servir para o espírito naquela mensagem. O que o Emmanuel falou para o Chico Xavier logo no começo da carreira dele? O Emmanuel falou para o Chico que ele tinha que estudar. Estudar e estudar muito. Porque senão ele nunca seria um médium adequado ao serviço que ele precisava fazer. Será que esse conselho serve para nós? Ou é só para o Chico? Mas não, se você se analisar, eu não vou falar isso para ofender, mas para desafiar. Ofender você não é minha intenção, nem minha conveniência. Se eu conseguir ofender você, eu saio daqui mal. Na verdade mesmo, eu levei uma reprovação em termos espirituais. Eu ofendi os meus colegas. Então, ofender não é o que eu quero. Mas eu vou falar uma frase pesada, que não é para ofender, é para desafiar. A maioria de vocês não estuda nada, não lê livro. A maioria não lê, não estuda. Você diz que estuda, mas não estuda. Você está com aquele mesmo rãozinho antigo. O que você sabe quase sempre é coisa que você aprendeu. Você não está estudando, você não está lendo. Agora, o que você está querendo com mediunidade desse jeito? Fazer caridade. A caridade tem que ser bem feita. Você não vai crescer na prática da caridade. Você vai fazer uma caridade cada vez melhor. Ou você vai contentar com aquele negócio de entregar pão automaticamente ali, a vida toda. É isso que você vai fazer? E outra coisa, você não está trabalhando para ninguém, você está trabalhando para você. Se você não estudar, você não cresce. Você vai desencarnar sem saber. E ele vai medir o tanto que você fez, foi quase nada com a mediunidade. E a mediunidade era a melhor alavanca que você tinha para trabalhar, para servir, fazer caridade com ela. E se você não estudar, você não vai usar essa alavanca. Você vai ficar andando por aí para fazer caridade com a mão. Caridade com a mão qualquer um faz. Mas caridade com a cabeça, quem é que faz? Médium foi convocado para fazer caridade com a cabeça. Se você não estudar, não adianta. Porque você estuda para duas coisas. Uma delas é aprender sobre motivação para você ficar sujeito mais digno, mais humilde, mais bondoso, mais delicado, mais suave. Você precisa ler muito para poder se motivar em cima disso. Muito. Porque às vezes a gente lê cada coisa lá que vai aleijando a gente. Fala, nossa, essa me arrebentou o pé aqui. Essa caiu na minha mulher aqui. Quer dizer, se você não fizer isso centenas de vezes, você não vai ter força suficiente para poder fazer transformação pessoal aí durante o dia, durante os dias. Você precisa muita motivação para você conseguir fazer pequeninas práticas de bondade.
Então, o estudo é para ajudar a gente a ter condições de exercitar bondade do modo mais bem feito. Porque o indivíduo intratável, ele é intratável toda vez que ele é provocado. E ele não cura a intratabilidade dele nunca. Ele é irritado. Qualquer coisinha ele se irrita. E ele não cura isso. Ele fala, não, eu sou assim. Mexe comigo, não, que eu sou um cavalo. Aliás, estou repetindo uma frase de um espírita, amigo meu, que eu conheci, até devo muito a ele, que ele me ajudou e tal, mas ele tratava os outros cavalarmente. E ele mesmo falou para mim isso um dia. E era médico aqui em Rio Preto. Ele falou assim, eu sou um cavalo, ele falava. Quer dizer, ele se orgulhava de ser cavalo, de ser grosso, de ser bruto com os outros. O Espiritismo não ajudou a transformar? Até que ajudou, mas ele não se ajudou com o Espiritismo. Porque o Espiritismo não ajuda a gente. A gente é que se ajuda com o Espiritismo. O Espiritismo é informação, está lá. Agora, a dinâmica é você que faz. É você que se ajuda. Então você tem que pegar o conhecimento e usar para você se ajudar. Agora, se você não usa o conhecimento, como é que faz? Para que você acha que os espíritos escreveram tantos livros? Você não está lendo. Se alguém escutar eu falar isso e falar, bom, eu estou lendo, não precisa me falar. Você está lendo então, meus parabéns. Eu estou querendo acertar aqueles que não estão lendo. Mas não é para ofender, é para desafiar. Você não está lendo? Não vou ouvir isso mais. Vou ler. Aí, ótimo, é isso que eu queria. Que eu queria não é da minha conta. Você não vai ler.